Olá, bem-vindo ao canal Leiros e esta é a sexta e última parte da saga Pânico na Floresta, onde estaremos falando de Pânico na Floresta 5, O Último Resort, que é um filme de 2014 lançado direto para DVD, dirigido por Valerie Milev e roteirizado por Frank H. Woodward. Esse filme era para ser uma sequência do Pânico na Floresta 5, Linhas de Sangue, mas essa ideia foi jogada fora logo de cara. E para falar a verdade, é difícil apurar com certeza onde esse filme se encaixa na cronologia, porque é muita incoerência. Mas antes de começar, inscreva-se no canal caso você não seja inscrito, deixe seu like e comente. As pessoas estavam malucas aí pedindo a sexta parte e aqui está, então faça a sua parte e deixar o like, tá? Inscrever-se no canal e comentar. Ok, dito isso, vamos à história. Uma coisa, eu vou contar a história que não vai seguir a ordem cronológica dos eventos no filme, né? Então, de repente, eu conto uma parte do filme que acontece depois, mas eu escolhi contar antes porque eu acho que fica melhor assim, que eu acho que fica mais didático. Então, não é o filme em sequência, na sequência cronológica em que ele aparece na tela, tá? Eu só escrevi aqui o roteiro todo da minha forma. O filme já se inicia com mortes e nudez, o que é um excelente prelúdio do que está por vir, né? Basicamente temos um casal que estava explorando a região e acabam indo a uma fonte termal, eis que pouco depois eles acabam sendo atacados pelos caipiras. O homem morre com uma flecha que atravessa a bochecha dele, aquele efeito ruim de CGI característico dessa franquia, mas a mulher acaba sendo morta caindo numa armadilha de arames farpados e tendo sua cabeça decepada. Assim, a morte dela não faz sentido, porque os canibais estavam correndo atrás dela e daí de repente eles já estão na frente dela, emboscando ela com o tal arame farpado. Espacialmente não faz sentido isso, e você poderá até se perguntar, ué, de onde que os canibais tiraram aquele arame farpado? Eles simplesmente invocaram aquilo com um jutsu, sei lá. Mas deixando isso de lado, eu até acho legal essa morte, a da mulher, né? Porque eles usam efeitos práticos e a parte que a mulher está presa pelos arames é angustiante, já que utiliza cortes rápidos para talvez evitar que ficasse muito falsa a sequência, fora que o efeito da cabeça dela sendo decepada é bom, eu gosto disso também. Em seguida, vemos um grupo de jovens indo para Hot Springs. Eles estão lá porque Danny foi contatado por algumas pessoas dizendo que ele havia herdado um excelente patrimônio, que é justamente este hotel de Hot Springs. Junto com Danny há vários outros jovens, entre eles sua namorada Tony, o irmão dela Rod, o amigo de Danny, Brian, e a namorada dele, Gillian, além de Vic e Charlie. Falando sobre os personagens, todos são bem unidimensionais, outros caricatos, e os únicos com o mínimo de desenvolvimento é o Danny, o protagonista, né? A Sally e o Jackson, que são os anfitriões. O Danny nós sabemos que é um cara que passou por períodos turbulentos, perdendo muito dinheiro na bolsa de valores. Ele também nunca conheceu seus pais, então após tudo isso, conhecer finalmente a família, né? E receber essa herança é algo muito bom para ele. A Sally e o Jackson são irmãos, eles cuidam do hotel e escondem o verdadeiro motivo pelo qual trouxeram Danny ao local. O motivo, falo logo, é trazer o Danny para cá, pois o Danny é um parente deles e de todos os outros canibais. Acontece que o clã de canibais curtiu o relacionamento consanguíneo, isto é, fazer sexo entre família. O que ocorre é que este tipo de prática tende a criar defeitos genéticos e ao longo dos anos tornou-se cada vez mais difícil ter filhos, pois as crianças morriam antes de nascerem, ou ainda muito jovens, enfim. Com o Danny, eles esperavam conseguir de fato se procriarem. Como eu disse, a maior parte dos personagens não tem muita caracterização e só servem para ser carne de abate. Sinceramente, não havia muita razão para trazer tanta gente nesse filme. E num filme que fosse melhor desenvolvido, 2 personagens seriam suficientes para causar aflição no espectador, porque eles poderiam ser melhores desenvolvidos e você se importaria com eles. Aqui não, você não dá a mínima para ninguém, o que faz com que a principal atração seja as mortes, que vamos encarar não são muito boas. E isso só torna esse filme raso e esquecível. Mas a partir daí os jovens começam a interagir com seus anfitriões e toda a dinâmica que se cria entre os jovens e os irmãos Jackson e Sally só serve para você criar mais antipatia pelos jovens, porque eles são escrotos demais. Tipo, quando eles já chegam lá, eles já sugerem que os caipiras, só por serem irmãos, eles têm algum tipo de relacionamento entre eles, né? Porque por algum motivo há esse estereótipo de que os caipiras têm relacionamento entre eles. E também a namorada do amigo do Jackson, quando entra no hotel, já quer falar assim, ó, nos trata bem porque nós somos amigos do dono, tá? Sabe, eles são bem escrotos. E o diretor faz isso para que assim você possa torcer e ficar feliz pela morte deles. Mas nem isso para mim funcionou, eu só fiquei impassível durante 1h30 de filme. Mas enfim, o Danny vai se empolgando com a casa e se interessando por Jackson e Sally e por toda a sua história de família. Já os amigos dele não parecem tão animados a princípio. Inclusive só enchem o saco dizendo para derrubar a casa, falando que o jantar que os anfitriões fizeram era esquisito quando eles chegaram e tal.
Cara, são péssimos amigos. Primeiro que aquela casa é muito foda. Você vai derrubar aquilo e simplesmente vender? Você pode vender, mas por que derrubar aquilo? É um puta patrimônio histórico e é muito bonito. Não tem motivo pra fazer isso. Tem uma hora também que a menina fala, essa mansão é assustadora. Não tem nada de assustador naquela mansão, ela é simplesmente magnífica, sabe? Diálogos não fazem sentido. Mas então, o que acontece? Mesmo os amigos não gostando tanto da mansão, pelo Danny eles começam a fazer um esforço e daí quando o Danny propõe revitalizar o hotel, eles aceitam. Inclusive Brian aceita meio a contragosto. Mas quem não gosta nada dessa ideia é Gillian, a namorada do Brian. Ela está de saco cheio daquele local e quer logo ir embora, porém Brian diz que eles deviam ficar, pois o amigo finalmente estava se empolgando com algo de novo. Aí ele esbarra na bolsa da Gillian e percebe que ela havia surrupiado um dos objetos muito valiosos da casa. Então Brian decide junto com ela roubar outras estatuetas. Cara, primeiro o cara fala, pô, vamos ajudar o cara, ele está feliz com essa parada. No minuto seguinte já tá, vamos roubar ele. Coerência mandou lembranças, né? Bom, acontece que o Brian e a Gillian começam a explorar a casa em busca de mais objetos valiosos, então acabam dando em um cômodo subterrâneo que tem em seu epicentro uma espécie de altar utilizado para rituais de fertilidade. Gillian deita-se na cadeira de modo a ser fertilizada. Fertilizada, mulher é uma planta agora. Bom, vocês entenderam. Acontece que, enquanto os dois faziam sexo, Sally os observava, no maior estilo porn movie. Então aparecem os empata-foda, quer dizer, os canibais, e matam a Gillian e golpeiam o Brian. Cara, o canibal consegue arrancar a perna da mulher com a mão. Eu não sei porque eu ainda me importo. Mas a Sally intervém, impedindo que Brian seja morto. Ela o leva para o seu quarto e tenta ter relações com ele, porque ela estava no matar a louca. Mas seu irmão aparece e impede que ela faça isso, pois ela deve se guardar para o Danny. Sim, ela que carregará a criança do Danny, dando assim uma nova linhagem para a família canibal. Enquanto toda essa parada acontecia, o Danny havia ido caçar com o Jackson. Nesse momento o filme busca fazer uma rima visual entre o Danny caçando uma corça e os canibais caçando um policial que havia sido introduzido antes na história. O trabalho do policial era procurar uma galera que havia sumido nessa cidade, inclusive essa velha que eu não falei porque ela não tem nenhuma função narrativa e só serve para ter mais morte em tela. Eu gosto dessa rima visual que eu falei, não é lá a coisa mais inventiva do mundo, mas tem um toque de classe e é bem feito. Além do que essa cena serve para nos mostrar a aproximação do Danny com seus familiares maníacos, que é claro, o Danny ainda não sabia serem maníacos. E quando o Danny estava caçando, Tony fica preocupada com o paradeiro dele e manda Vicky em seu encalço. Eis que em seu passeio na floresta, Vicky acaba dando de cara com um dos canibais que estava comendo a carcaça da corça que Danny havia matado. Vicky corre e acaba tombando com Danny, os dois caem e acabam se cortando, principalmente Danny, nos arames farpados. Mais tarde ele é tratado pela Sally, que tenta seduzi-lo, mas falha, pois Tony chega bem no momento fortuito. Sally sai do quarto, Danny e Tony fazem sexo e Sally os observa. Caramba, a mulher tá a perigo mesmo, velho, como dizem por aí. Fora que esse filme tem muitas cenas de sexo, alguns consideram desnecessárias, eu não sei o que pensar, isso é subjetivo, cara. Você gosta ou você não gosta. Depois de tudo isso, Sally e Jackson levam Danny para uma confraternização. Vicky o segue. Eles acabam indo para um lugar estranho, cheio de gente deformada, dão algo para o Danny beber e ele começa a ficar meio aéreo. Todos que estavam ali faziam parte dos clãs canibais. O Jackson conta toda a história de que havia 3 famílias primeiro, para manter o sangue puro, todo mundo fazia sexo entre si. Porém aconteceu aquela parada de defeitos genéticos e agora eles não conseguem ter mais filhos, por isso vão precisar do Danny. Aliás, essa parada de que os canibais ficaram deformados por causa do relacionamento consanguíneo desmente o que foi apresentado no segundo filme, de que eles tinham deformações por causa de produtos químicos na água, ou sei lá. Mas tá, eis que os canibais percebem que havia um bisbilhoteiro, o Vic, que acaba sendo morto na frente de Danny, que nada fez para impedir a tragédia. E pouco depois, ele transa ao ar livre com Sally, a fim de dar continuidade à linhagem da família. Pela manhã, Danny retorna para o hotel, completamente bêbado, e os amigos parecem preocupados, pois agora Vic sumiu. O Danny que chega falando que ele sumiu. Vamos falar sobre as contradições de Danny. Quando Gillian e Brian sumiram, Danny não deu a mínima, sendo que antes ele tinha declarado que ao perder tudo, aqueles amigos foram os poucos que ficaram ao lado dele, portanto ele os valorizava. Mas pouco depois que eles se foram, o cara tá, foda-se. Sendo que ele também pensava que o Brian e a Gillian haviam levado coisas da casa, né? Aí o cara nem pensa em ligar para pedir esclarecimentos nem nada. E depois, claro, o cara cagou pro Vic sendo morto na frente dele. Ainda que ele tivesse bêbado, não parece um comportamento lógico. Mas agora Danny capota no sofá e os amigos vão até a cozinha por sentirem um odor estranho. Lá notam que Jackson está cozinhando carne de gente e começam a se mover para fugir desse local. Do nada o Três Dedos aparece e simplesmente evapora, né, e começa a sua caçada aos jovens. Quem acaba morrendo primeiro é o Charlie e de uma maneira bem grotesca, diga-se de passagem, os canibais colocam um cano de água no cu do cara e começam a enchê-lo, fazendo com que o estômago do Charlie exploda. Cara, imagina o tamanho do orifício para caber um cano daquela grossura. É aquele tipo de coisa que não faz sentido lógico, mas é tão maluco que eu gosto.
Rod e Tony estavam ainda na tentativa de escapar. Rod afirma que eles devem ir imediatamente em busca da polícia, mas a burra da Tony diz que não, que eles devem procurar o Danny. O cara deu todos os sinais de perigo, mas a mula ainda quer ir atrás dele. O Rod acaba sendo morto, caindo numa armadilha de urso. Quem deixa uma armadilha de urso armada em casa? Depois a Tony desce até aquele altar da fertilidade e lá, eis que Sally aparece. As duas lutam, sendo que a Sally acaba tendo sua cara queimada, que foi muito bom, gostei daquilo. E ela leva um tiro na perna, que eu achei ruim, porque obviamente você vê que é aquele sangue de CGI, né? Toda vez que aparece o sangue de CGI nesse filme é uma bosta, cara. De repente Danny aparece, pera, ele já tá sóbrio, o cara tava bêbado, completamente louco há 30 minutos antes e agora ele já tá completamente bem, sóbrio, sabe? Eu nunca vi isso. Ele pede para a Tony ir embora e agora quem aparece é o Jackson e ele não quer deixar a Tony ir. Quando ele preparava-se para matá-la, Danny pede a Jackson que o deixe fazer isso. Mas Danny é gaiato e só faz isso para deixar a Tony fugir. Mas quando Tony estava indo embora, Jackson a interpela e acaba sendo morto por ela na porrada. Tipo, cara, uma menina franzina, ela pega e bate no cara e esmurra a cara dele assim, sabe? Até ficar uma pasta. Tá bom, né? Aí tá, o Danny já muda de ideia e agora fala que não pode deixar ela ir. O cara é bipolar foda, mano. Bom, no fim, Tony acaba sendo morto com uma machadada, eu acho que era um machado, na cabeça, que é um golpe desferido pelo Três Dedos. O tempo passa e Danny reabriu o hotel. Mano, a cena dele recebendo os hóspedes é uma bosta. Os segurantes estão com uma cara de bosta, sabe? Eles estão tipo, aquela cara de paisagem, tipo, mano, o que eu fiz da minha vida? Nossa, que bosta! E a fala dele é a coisa mais fake do mundo. Aí sim, ele ficou do mal. Ele é um cara bom, né? Ele era um cara bom durante toda a vida dele, mas como ele descobriu que faz parte de uma família canibal, lógico que ele fica do mal, né? É assim que as coisas funcionam, não? É o laço de família. É tipo aquele filme Massacre da Serra Elétrica 3D. A garota era totalmente normal, pagava as contas, né? Era uma boa pessoa com todo mundo, ajudava os velhinhos. Mas aí de repente ela descobre que ela faz parte da família canibal, a família Sawyer do Massacre da Serra Elétrica. E daí ela fala, parece que eu tenho que ser do mal também. O filme até introduz uma coisa de que, tipo, o Danny ele tem umas feridas na mão, né? Provavelmente ele tentou suicídio. E ele também tomava uns remédios, eu acho que seja antidepressivo, mas eu não tô certo, completamente certo. Então, de repente, ele para de tomar um remédio. Então, mesmo que você falasse, não, mas ele tomava um remédio, aí ele parou de tomar um remédio e ele ficou meio louco. Só que isso não faz sentido nenhum, cara. Desculpa, não faz. E além de ter reaberto o hotel, ele também tenta copular com a Sally continuamente para, enfim, dar gênese à prole maligna. Não, isso é uma bosta, meu irmão. Minha opinião sobre o filme. Roteiro ruim, com mais furos do que o adolescente com acne, nada que faz sentido. Cronologicamente também não faz, é que é uma loucura tentar determinar a linha de tempo desse filme, porque, como eu disse, a ideia a princípio era fazer esse filme após o Linhas de Sangue, né, que foi o quinto filme, só que daí ele não é após o Linhas de Sangue, porque senão teria o Doug Bradley, não tem o Doug Bradley, mas esse filme também... Eu já vi umas teorias, eu li algumas coisas de que ele seria após os eventos do primeiro, segundo e terceiro filme, só que não faz sentido, porque assim, no primeiro filme, o Três Dedos, ele sobrevive, certo? Ok, só que os dois irmãos dele não tinham sobrevivido, só que daí as pessoas falam o seguinte, mas o Dente de Serra e Um Olho, eles estavam vivos, mas eles estavam sendo tratados pela Sally, porque a Sally nesse filme fala que já tratou de pessoas antes. Então eles estavam sendo tratados, por isso que eles não apareceram no primeiro e no segundo. Quer dizer, eles não apareceram no segundo e terceiro filme. Nessa época eles estavam em tratamento. Mas daí eles aparecem agora, porque eles já haviam sido curados pela Sally. Só que, se você seguir essa lógica, no terceiro filme o Três Dedos morre, cara. Não tem como você admitir que o Três Dedos tenha sobrevivido àquela explosão, quando ele tá no capô do filme, assim. No capô do carro, né? É muito... Cara, você pode tentar defender que há alguma coerência nessa linha do tempo, mas simplesmente não há. Os caras só colocaram os monstros lá e falaram, não, tá vivo e vai matar a gente agora. E sinceramente eles não dão a mínima pra cronologia ou pra lógica, então por que eu devo dar? Por que eu tenho que tentar explicar isso? Não vou tentar explicar isso não. Outra coisa, os canibais não têm motivo pra comer carne aqui. Sério, você tem cervo na floresta, o Jackson e a Sally eles são normais, então eles poderiam comprar comida no mercado e levar pra todo mundo, né? Então não há uma boa razão para eles estarem comendo gente aqui. Apesar de que tinha aquele casal que fazia coxinha de gente, né? Eles também não tinham muita razão para fazer coxinha com carne de gente, mas eles faziam mesmo assim. Então tá, eu posso até conceder, né, que eles comam carne de gente ou carne humana aqui. A exceção também do Jackson e da Sally, aliás, nesse filme é estranha. E é o único jeito de ser convidativo aquela mansão, eu entendo, mas não faz muito sentido que eles não serem deformados, sabe? E os personagens, todos irritantes, é isso.
Quanto à atuação, eu não posso falar porque eu vi dublado. É assim, né? Porque é difícil você tentar determinar a atuação quando você vê um filme dublado, porque grande parte da atuação está na entonação da voz, como a pessoa se comunica, né? Então você tem apenas expressão corporal para poder avaliar ele. Então não acho que seja muito justo julgar essa parte. Mas eu não me surpreenderia se as atuações fossem uma bosta, até porque mesmo dublado tem umas cenas que... E eu tô falando mais de linguagem corporal, né, que me chamaram muita atenção porque pareciam muito estranhas. Que é aquela cena em que o Danny entra dançando dentro da casa, né, e ele começa, eu tava no churrasco e tal, aquilo é ridículo. Rapaz, tu bebeste demais, não foi? Bebi, então as rodas, diga que eu sou cabarão. Eu mato então o delegado se ele for buzeiro. E também aquela hora que a mulher fala, para de me julgar. Overacting foda, que dá para perceber mesmo não sendo dublado, Mas há algo de bom nesse filme, você pergunta? Algumas mortes que foram feitas com os efeitos práticos são razoáveis, a dos arames farpados no início, por exemplo, a da barriga explodindo, que eu achei que é bem grotesco, eu acho até interessante. Mas as outras são meio né, porque é só aquela coisa menos elaborada e que precisa de cortes abruptos e fechamentos nada naturais para parecer críveis. Mas não parecem incríveis. Tipo, o personagem tá congelado, aí de repente... num frame o personagem está congelado, no outro frame já tem uma flecha atravessando a bochecha dele e com sangue digital saindo da bochecha. Isso é muito ruim. Todas as vezes que eles utilizam CGI nesse filme é uma tristeza, cara. Eu até gosto da fotografia desse filme, ela não tenta ser dark, completamente oscura, como alguns filmes de terror tentam fazer e que que às vezes não tem muito sentido lógico. Há alguns jogos de câmeras prosaicos, né, que é tipo só a câmera indo do lado A pro plano B, mas é legal. Eu gosto porque são bem mais divertidos do que planos estáticos, né. Eu gosto também de uma hora que a personagem acorda e a câmera simula o movimento da personagem levantando. Além disso, eu acho bem interessante aquele jogo de câmera durante a festividade em que o movimento da câmera simula um pêndulo, não é exatamente um pêndulo, mas é quase um pêndulo. A câmera vai e volta, eu acho bem legal, além do que a trilha sonora da cena casa bem, em consonância a uma montagem também do Danny vendo a Tony no lugar da Sally. Eu acho bem legal isso, cara, foi uma coisa bem interessante. Também tem aquela outra rima visual que eu tinha falado, né, entre a caça do cervo e do policial. Deve ter alguns filmes que fizeram isso de maneira melhor, né, mas vamos dar um crédito para esse filme, então sim, é legalzinho. Esse diretor tem algumas coisas legais, o problema é que o projeto que ele se meteu não tem qualquer proposta de ser bom, e busca só uma trama idiota que possa servir de pano de fundo para ter gente morrendo na tela. Em sua maior parte, né, com efeitos mequetrefes. Bom, então é isso, esse filme é notavelmente ruim e perde toda a essência do primeiro filme, né? Tenta comparar o primeiro filme com esse, você vê que quase não parece a mesma coisa. Então por isso eu não gosto dele. Agora o jeito é esperar pelo novo filme, que será um reboot e estreará em 2020. Pouco se sabe ainda sobre o filme, o plot se foca em um grupo de amigos que estão explorando as montanhas e então se defrontam com The Foundation, um grupo de pessoas que tem vivido nas montanhas por centenas de anos. O filme vai ter novos vilões, o nome deles é Their School, Rum's Crews, Wild Boar's Crew e Wolf's Crew. Então nada de 3 dedos, nada de um olho, nada de dente de serra. O diretor é o Mike P. Nizzle, não sei se pronunciei correto, e ele dirigiu o filme The Domestics. Eu não assisti esse filme, se você assistiu, né, fala aí se é bom. Eu vi que parece estar com uma boa nota no Google. E esse é o único projeto dele. E além do que, temos também Alan B. McCroy como roteirista, né? Que ele é o criador do Pânico na Floresta. Então assim, cara, pode ser legal, né? Eu acho que se essa franquia ser reinventada, não vai ser algo incrível, mas eu acho que pode ser interessante, pode ser divertido e há bons indícios de que pode ser bom. Então vamos esperar aí para 2020 ver o resultado. Então é isso, tá? Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado da parte final da saga Pânico na Floresta. Se você gostou mesmo, deixa o seu like aí, inscreva-se no canal, comente, né? Vai ajudar demais se você quer ver mais vídeos como esse sendo produzidos. Além do que, se você quer dar ideia para, de repente, outra saga de filmes aí, deixa aí no comentário, beleza?